Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle, e o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Bom, o que nós estamos observando aqui, né? Um candle final de movimento que fez um gap reverso, né? Ele fez um gap para dentro do candle anterior, né? E agora nós estamos vendo aqui, né, o movimento fazer uma tentativa de quebra de estrutura, tá? Porém agora, né, tá perdendo a briga totalmente, ó. E aí a gente vai com ele, tá? Olha que gap lindo. Olha aqui que é a precisão, né? Olha o tamanho desse gap. A gente pegou aqui, ó, burlou ele, né? Ou seja, para ele buscar a gente agora vai ficar difícil, né? Ele mesmo se colocou nessa situação. Enfim. Vamos aguardar o fechamento da operação. Acho que desde quando eu criei o canal, essa aqui foi a primeira vez que eu gravei eu pegando um gap, né? Mas sendo pontual e deixando ele sair na minha frente, tá? Como você está vendo aqui, ó, que vitória linda. É a famosa vitória cinematográfica, né? Olha aí, top demais. Muito bom, gostei. Adorei, viu? Agora nós vamos abrir de novo o EURUSD. Vamos continuar mapeando ele. Ó, aqui nós temos uma confirmação também, tá? De uma participação e uma acumulação na vertical, tá? Então assim, é o nome, né, que eu coloquei, mas eu acho que eu vou colocar no baú essa estratégia, tá, pessoal? E a gente vai depois definir um nome mais correto para isso, tá? Então estou aqui também para estar respondendo, né, o Carlos, que ele deixou um comentário que fala sobre participação pública e acumulação, tá? Então fica até o final do vídeo que vocês vão ver aqui, tá? O, algumas explicações relacionadas, né, ao meu entendimento sobre participação e acumulação, tá bom? Que eu puder responder vocês aí, estarei dando o meu máximo aqui, tá? Dentro do meu conhecimento. Bom, agora a gente vê uma aceleração aqui, né? E agora ele se dirige para a extremidade da acumulação da vertical, tá? E agora, ó, ele está fazendo um baita de um rompimento aqui. Ó, nós vamos com ele, tá? Então vamos aproveitar que ele deu essa acelerada e vamos junto, tá? Então, qual a nossa expectativa aqui nessa entrada? É que o movimento ele continue ganhando força e volume e a gente desenhe com ele, né? Até aqui essa região, tá? Ou até aqui essa região. Agora, ele não pode apavorar a gente, né? Ó, ele já tocou lá e voltou, certo? Ele só não pode apavorar, não apavora, por favor. Se mantenha vendedor, tá? Pra gente já ir logo para a explicação. Ai, 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 ai. Não, 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 não.
Não acredito, não acredito que ele vai fazer isso com a gente, tá? Então a gente vai continuar acreditando, né? Porque ele está em participação. Vamos fazer uma entrada de recuperação de loss aqui, tá bom? Bom, quem está norteando para a gente essa entrada de venda é a acumulação na vertical, tá? Já já eu explico para vocês. Inclusive, o nosso assunto está relacionado a isso. Então, nós temos aqui mais 23 segundos, né, para o fechamento da operação. Vou deixar o Euro USD aberto de novo. Perfeito. Recuperamos o loss, tá? Vamos cair fora daqui, né? Porque agora ele fez um candle, parece ser uma ignição, mas não vou ficar insistindo tanto aqui, né? Senão vai ficar muito repetitivo. Então, beleza. Vou abrir aqui outro par de moedas. Audicad. O Audicad tem preparado para gente? Ó, ele está fazendo uma participação e uma acumulação na vertical, tá? Aqui, deixa eu ver o que ele está aprontando. Parece ser um candle de descanso, mas não posso fazer nenhuma entrada aqui, porque a acumulação na vertical, ela mostra para mim que ele está no momento de compra agora, tá? Muitos, né? Então, vão tomar loss aqui, ó, tá? Ó, eu vou com ele, certo? Porque ele precisa fazer mais um movimento comprador para chegar em extremidade, ó, tá vendo essa explosão? Isso aqui, pessoal, é o mapeamento, tá? Da acumulação na vertical que eu tô fazendo aqui, tá? Temos mais 26 segundos. Audicad entregando a vitória pra gente. Ó, chegando ao limite estabelecido da acumulação. E perfeito, perfeito. Batemos a meta. Ó. Então, beleza. Então fica com a gente, tá? Depois das explicações aqui, você vai aprender muito. A gente vai falar sobre participação pública, uma pergunta que o Carlos fez. Tá? Quero agradecer também o Carlos pela pergunta, né? Com certeza está somando para o nosso conhecimento e aprendizado aqui. Deixa eu abrir o Point of Fix. E aí a gente vai para cima agora com o Point of Fix nas explicações, tá? Olha aqui, pessoal, o contexto gráfico, ele me mostra que o gráfico ele está trabalhando de lateral, tá? Ó, resistência, suporte. Aqui ele estava fazendo um movimento de alta, tá? Uma tendência de alta, ampla, ok? E ele estava em fase de queda, tá? Ele estava em fase de queda aqui no movimento terciário, certo? Então, porém, pessoal, nós vamos tratar desse assunto, tá? Eu quero que você imagine assim, ó. Imagine que eu estou num caça de última geração da Força Aérea Brasileira, tá? E logo atrás de mim tem um copiloto, tá bom? Aí de repente um avião, tá? Imagina assim, ó, o avião ele vem e invade, um avião estranho invade o espaço aéreo brasileiro. O radar, né, detectou ele, me passou informações para o meu copiloto e nós fomos atrás desse avião, certo? E aí o copiloto, na hora que eu travei a mira no avião, né, que ele não me respondia, ele não dava sinal nenhum, eu tinha que abater ele, certo?
Então, o copiloto fala, pera, ele me dá um toque aqui pelo rádio, né? Porque ele está atrás de mim aqui, né? Operando também o painel do avião e tudo mais. Pera aí, não aperta o botão agora não, tá? Estou vendo uma leve interferência, pode prejudicar a sua mira, né? Então espera mais 3 segundos e aperta. Então o copiloto mandou informação para me aguardar, né? Mais 3 segundos e apertar o botão. Então o que eu fiz? Tirei a mão e por causa do copiloto eu tive o tiro assertivo e foi um tiro só e destruiu, né, a aeronave invasora, tá bom? Eu quero que você imagine, né? Então, que essa marcação que eu vou fazer agora aqui é o nosso copiloto, tá? Ele que fornece essa informação para a gente. Ó, preste atenção. Após, tá, essa tendência de baixa, houve uma falha de penetração aqui, né? A famosa FPI. E aqui surgiu, ó, preste atenção agora, uma participação, tá? E uma acumulação na vertical, tá bom? Grava isso que eu estou mostrando para você, tá certo? Uma acumulação na vertical. Ó, esse nome aqui eu criei porque para ter um código para mim poder explicar para vocês como eu estou visualizando o gráfico, tá certo? Então, olha aqui, devido a esse final de movimento, eu entendi que ele estava espreitando a acumulação vertical, ele acelerou, eu entrei e peguei uma entrada de cinema, tá? Fazendo um gain muito bonito. Foi uma das melhores entradas que eu fiz até hoje, tá? Então, grava esse contexto aqui, ó, tá bom? Participação e acumulação, tá? Vamos lá, ó. A participação, essa subida que ele fez aqui, ó. Vamos lá. Participação, tá bom? Ó, grava esse desenho aqui também, ó. Essas fases, ó. Ó, ele chega até aqui, vai até aqui, chega até aqui e vai até aqui e desce de novo, tá? Ele está fazendo, né? Está acumulando dentro desse ângulo que você está vendo aí. Por isso que eu estou falando vertical, né? Porque ele não é horizontal, então eu estou falando vertical, tá? Por mais que vertical seja uma linha reta para cima, né? Já é um avanço ter falado isso, né? Depois a gente vai lapidar esse nome. Então, beleza. Depois, tá? Eu tomo um loss aqui. O porquê que eu tomei esse loss? Tem uma explicação, tá? A acumulação vertical ele mostrou rompimento, tá? Até de região de pavio também, tá? Então ele vem e rompe. Então eu faço uma continuidade, tá? Nós temos um suporte aqui e outro suporte aqui, tá? Aqui uma resistência, ok? O que ele faz? Uma correção e depois continua descendo, tá? Então a gente só tomou o loss aqui porque ele fez uma correção, mas ele bem que poderia ter feito já esse candle aqui, no lugar desse, tá bom? Então o que eu faço? O nosso forte aqui é o estudo do loss. Eu já entro logo em seguida sabendo disso, tá? Ele só fez a correção. Porém, esse candle do nosso gain aqui, ele mostra que nós não temos contexto para operar mais aqui, tá? Porque ele não continua em tendência para buscar essa região e essa de suporte, tá? Então, na minha opinião, não compensava ficar esperando formar um novo contexto, tá? Levaria minutos para acontecer isso, né? Olha só, levaria minutos para formar um novo contexto. Então, a gente não tem todo esse tempo, né? E opções binárias são operações rápidas. Vou para a moeda do AUDCAD,
E o que acontece? Olha só. Canal de baixa. Quebra de estrutura. Gênese de movimento. Canal estreito de alta aqui. Tá? Depois ele vem fazendo o ciclo de alta para perpetuar o canal. Tá? Até aí tudo bem. Tá? Só que aonde a gente operou, preste atenção agora. Tá? Essa extremidade aqui, ó, ela é a LTA do canal de alta. Tá? Ela é a LTA. O que você está vendo aqui dentro desse canal de alta? Ciclos acontecendo. Ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, tá? 50%, certo? Ciclo de baixa, ciclo de alta. Não vou marcar com essa cor amarela e vou marcar a partir de agora com a cor branca, para ficar claro para você. Preste atenção agora, tá? Participação e acumulação na vertical, tá? Então, eu quero que você observe agora só isso, ó. Participação, porque ele está saindo de uma extremidade que ele iniciou o ciclo agora, e agora ele vai fechar aqui, tá? Deixa eu colocar assim, para você ver com os mínimos detalhes, porque vai fazer toda a diferença na hora que a gente começar a ler o comentário do Carlos, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar o pavio aqui para você entender, tá? Olha aqui. Então nós temos uma participação e uma acumulação na vertical, tá? Participação e uma acumulação na vertical. Então, muitos, quando viram essa tendência vindo aqui, ó, saindo de extremidade e acelerando, e viram esse descanso aqui, eles tentaram continuar. E eles tomaram um loss bonito. Mas eu estava sendo orientado pelo copiloto. Tá? Então, imagine novamente aquele avião, aquele caça de última geração, né? E eu lá travando o alvo de novo. Tá? E o copiloto falando assim, ó, pera aí, não faz venda agora não, você está vendo o descanso aí, mas ele está dentro do parâmetro da acumulação vertical. Tá? Espera mais um pouco. O que eu fiz? Esperei mais um pouco, ele confirmou que estava subindo para respeitar a parte superior da acumulação vertical. Olha como ele respeita aqui. Aproveitei e ele fez o preenchimento. Muitos tomaram loss, tá? Porque já estavam vendo a quebra de estrutura acontecendo aqui. Ó. Quebrou a estrutura, pessoal. Aqui quebrou a estrutura. Você consegue observar? Olha aqui, ó. A partir desse momento, dessa descida desses dois candles vermelhos, quebrou essa estrutura do canal de alta, tá? Qualquer pessoa entraria continuando aqui, tá? Mas eu não, ok? Então, né? Essa técnica que a gente encontrou, esse nome que eu dei, que talvez possa ser um nome precipitado, né? Que ninguém me ensinou a visualizar o gráfico dessa forma e ter parâmetros precisos para não tomar loss, né? Ele me deixou uma assertividade muito grande, tá? E filtra o loss para mim, tá? É como se estivesse operando com um auxiliar junto comigo, ok? Então a gente conseguiu, ó, 3-0, 3-1, na verdade, né? Batemos a meta. E agora, vocês vão encaixar as peças do quebra-cabeça, porque a gente vai responder o inscrito, o Carlos, né? Falei para ele que ia responder ele.
Ele fez uma pergunta também bem interessante que talvez seja do seu interesse, tá? E a gente vai depois, né, postar esse vídeo. Esse vídeo também vai ficar no ar aí, pelo menos por uns 7 dias, né? E a gente vai depois excluir o vídeo, porque esse assunto aqui, pessoal, talvez ele não esteja tão completo para poder apresentar para vocês, né? Mas eu resolvi dar uma palhinha aí para vocês, que é algo que filtra muito, assim, muito, com muita precisão as suas entradas, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Primeiramente, quero agradecer você, Carlos Lemos, pelas perguntas, tá? Que você está fazendo, está sendo de grande aprendizado para mim, tanto para mim quanto para os inscritos do canal também, tá? Então, coração, meu muito obrigado, tá bom? Então vamos lá, o Carlos ele disse assim, ó, Augusto, até onde eu entendo, né, é sobre esse assunto da acumulação da vertical, tá, pessoal? Até Augusto, até onde eu entendo, sendo para mim magnífico a percepção das participações públicas, isso dá um foco incrível. Agora, qual é a diferença entre a participação e a acumulação? Porque quando você fala sobre verticalidade, de fato, não acontece, né? Verticalidade. É verdade, não acontece mesmo, tá? É um nome precipitado que eu coloquei, né? Então fica aqui para você também que está nos assistindo e talvez não tenha gostado desse nome, né? Mas foi a única forma que eu encontrei assim repentina. Eu falei, feito é melhor que perfeito, né? Então já dá para transmitir um código para vocês, tá certo? Mas depois a gente pode mudar o nome, né? Não na consideração do cálculo, né? Entendi. E você fala sobre as verticalidades, né, do resultado, da entrada, mas a entrada já foi feita, né? Então, sim, já foi feita a entrada. Mas eu espero, né, Carlos, que com essas entradas que eu fiz agora aí para você, eu acredito que ficou mais claro que ela não deixou tomar loss ali, porque qualquer pessoa tomaria loss, né? Então, assim, é só para efeito de filtro mesmo, para você não fazer uma entrada para tomar um loss de bobeira, entendeu? Se eu fui tomar um loss lá embaixo fazendo uma continuidade, mas dentro da acumulação e participação na vertical, eu não tomei loss, porque ela me reforça ainda mais, né, os caminhos do gráfico, né? Então, né, ele escreve assim, ó, eu quis dizer, né, que a ferramenta de conexão cognitiva que você usa, ou seja, né, a ferramenta terminológica verticalidade, é um ruído que ofusca um pouco a noção dessa ferramenta que eu achei brilhante, né, que é a percepção da participação pública com a zona vetorial, né? Então, realmente, Carlos, concordo com você, é um ruído, tá? Então, isso aqui pode, às vezes, embaçar a visão de muita gente, né? Eu falando dessa maneira aí. Então, por isso que eu vou até excluir o vídeo, né? Eu vou guardar dentro do baú essa ideia, tá? E assim que eu tiver ela mais concreta, eu vou fazer um estudo, né? É, no mercado e eu quero ver se algum assunto aborda sobre isso, sobre esse tipo de movimento, tá? Eu volto, né, trazendo um nome melhor para ela, né, para a gente poder usar como um código para filtrar as nossas entradas dentro da nossa análise, entendeu? Então é como se tivesse um auxiliar conferindo o que você está fazendo, tá? Então eu quero que vocês imaginem assim, ó. Imagine assim, é, com essa didática aí que eu estou mostrando para vocês, dessa participação e acumulação na vertical, você vai operar como se, como se você tivesse um auxiliar te aprovando se a tua entrada está certa ou não. Quando tiver algo de errado, ele vai te alertar e vai te impedir você de apertar o botão, entendeu? Mas isso vai acontecer dentro do teu cérebro e você mesmo vai fazer essa análise secundária para ver se você está certo na sua análise primária, entendeu? Então,
vamos aqui então, né, ajudar então. Quero agradecer você, viu, Carlos? Espero aí ter respondido as suas perguntas. Se eu não respondi, depois você refaça de novo o que faltou, tá bom? Mas vamos falar aqui, ó, qual que é a diferença entre participação e acumulação, né? Para a gente deixar mais claro ainda sobre esse assunto, tá certo? Aproveitando aqui que o Carlos deixou, né, no comentário dele. Então vamos lá. Opa. Então, olha aqui. Vou mostrar para você aqui uma acumulação, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar de maneira mais clara aqui para vocês do canal. Aqui, tá perfeito aqui, ó. Ó. Uma acumulação, a gente observa ela que ela tem linhas horizontais, tá? Ó. Então, a acumulação, né, é onde a gente fala acampamento dos big players. Porque é onde, né, o preço ele fica preso aqui, tá? E os big players, o que, que eles fazem? Como se eles recarregassem a arma para dar um novo tiro de uma participação pública para outra direção. Tá? Então, dentro desse local aqui, tem muita gente que toma loss, porque eles acham que vai fazer uma tendência de alta aqui e vai reverter aqui. Tá? Eles acham que vai continuar aqui, que está em participação, ó, aqui dentro, e vai reverter aqui. Tá? Em momentos que ele acha que, por exemplo, vai reverter, vai continuar a movimentação, tá vendo? Eu acho que vai reverter aqui, mas vai continuar, tá? Então, sempre antes de uma acumulação, eu vou colocar aqui, ó, vai ter uma tendência de baixa, tá? Acumulação, ok? Então, tem uma participação vindo anteriormente a ela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, participação. Então, depois, quando ela acaba a acumulação, sempre vem outra participação, tá? É de alta, tá bom? E depois, o que, que acontece novamente? Outra acumulação, que na verdade não é uma acumulação, ela tem o nome de distribuição, tá certo? Mas eu costumo falar acumulação porque em opções binárias nós operamos em segundos. É operação rápida. Você não precisa analisar muita coisa, tá? Você precisa entender para onde o gráfico está indo e fazer sua entrada. Ou é uma reversão ou é uma continuidade. É simples operar opções binárias. Simples e rápido, tá? Mas vamos dar o nome correto aqui, né? Vamos dar um nome correto. Ó. Distribuição. Tá bom? Mas você pode chamar de acumulação, tá? Para facilitar a sua vida. Então, olha só que interessante. Participação. Desculpa. Tá enroscando aqui. Então, aqui tem uma participação, que é uma tendência de alta, que saiu de uma acumulação. Antes da acumulação veio uma tendência de baixa, né? E aqui o preço está distribuindo, tá? Porém, sempre depois de uma distribuição, vai vir uma tendência de baixa, tá bom? Uma participação de queda, tá bom? Então, presta bem atenção que eu vou falar agora, tá? Uma acumulação, o que vai sair da acumulação sempre vai ser uma tendência de alta, tá? Se sair uma tendência de baixa de uma acumulação, ela não é uma acumulação, ela é uma distribuição.
tá bom? Então aqui está saindo uma tendência de baixa, então ela é uma distribuição, tá certo? E de uma acumulação sempre vai sair uma tendência de alta, não tem como sair tendência de baixa, tá? E de uma distribuição não tem como sair tendência de alta, tá certo? Tá entendendo isso? Ó, não tem de uma distribuição nunca vai sair uma tendência de alta dela, uma participação de alta. E de uma acumulação nunca vai sair, tá? Uma tendência de alta, uma participação de alta. Tá certo? Olha que interessante, né? Legal, né? Agora, vou dar um exemplo aqui para você, tá? Agora um exemplo melhor agora. Existem as reacumulações e as redistribuições, tá? Eu tô até pensando em fazer um próximo vídeo, mas vou dar uma palhinha aqui para vocês, tá bom? Preste atenção agora, tá? Ó, aqui nós temos uma acumulação, perdão, uma distribuição, tá? Ó, aqui é acumulação e aqui, ó, nós temos uma redistribuição, tá? Então agora você já vai pegar o jeito, ok? Olha só que interessante. Então vamos lá, hein? Vamos ver se deu para aprender, hein? Antes de uma acumulação, sempre vai vir uma tendência de baixa, tá certo? Tá certo. Ou seja, uma participação de queda, ok? Beleza. Então, realmente, ela é uma acumulação, tá? Com essas linhas horizontais lindas, né? Ó, deixa eu apagar esse cantinho aqui. Colocar o certo lá. Beleza? Beleza, vem uma participação aqui que eu vou deixar com a letra P e agora vem uma distribuição, ok? Agora aconteceu outra participação de queda, tá correto, né? Então ela é uma distribuição, tá certinho mesmo. Vamos lá. E agora não é acumulação aqui, é uma redistribuição, tá? Então depois mais à frente a gente vai fazer de novo, tá? A gente vai fazer de novo uma avaliação, um resumo sobre isso com mais tranquilidade, né? Olha aqui, ó, tá acontecendo outra participação e agora vai acontecer outra redistribuição, tá? Redistribuição, tá bom? Mas você que é iniciante em opções, não adianta você ficar decorando isso, esses detalhes, tá? Não vai somar em muita coisa para você. Tá? Você tem que olhar tudo isso aqui como uma acumulação. Acumulação, participação. Ó, acumulação. Lembra da linha horizontal, tá? Distribuição, participação, acumulação, participação, acumulação, participação, acumulação. É muito mais fácil para você fazer essa operação. Tá? Não precisa muita coisa. Tá? Agora, pessoal, que vocês viram isso, tá? Eu quero mostrar para vocês a figura gráfica que eu estou, tá, tentando mostrar para vocês, que eu nomeei como participação e distribuição na vertical, né? Porque aqui é horizontal, né? Essas linhas são na horizontal, né? Então eu quis diferenciar, né? Ó, então agora eu vou fazer aqui, ó, o desenho delas para você ver, ó, em verde, tá? Então, ó,
quando acontece uma na vertical, numa tendência de alta mais ou menos, ó, faz assim, ó. Por exemplo, vem uma participação assim, tá? Depois vem uma acumulação assim, em diagonal. Entendeu? Ó, então aqui a participação. E aqui é a acumulação na vertical, que é o copiloto que eu estou explicando para vocês. Tá? Imagina aí o caça novamente. Tá? E quando ela vem de alta, por exemplo, ou de baixa, perdão, de baixa, né? Não, aqui, ó. É. Ó, eu tô até confundindo, é só olhando o desenho mesmo para poder ler, né? Enfim, eu tenho que fazer certo, ó. Eu tenho que fazer ela assim, peraí. Ah, agora sim, agora entendi. Ó. E a participação também ela acontece assim e a acumulação ela acontece assim, ó. Tá? Então aqui seria o movimento de queda e aqui seria o movimento de alta, tá? Sendo a participação aqui, tá? E a acumulação na horizontal aqui, tá? Então, o que eu quero dizer? Que o mesmo movimento que acontece onde o preço fica preso, né, nessas áreas aqui, ó, que você está vendo, ó, fazendo suportes e resistências, né, vários níveis de suporte e resistência, olha aqui, ó, 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 olha aqui, suporte, resistência, resistência, suporte, resistência, suporte, tá vendo, ó, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Acontece aqui, ó. Deixa eu colocar em branco para você ver, ó. O gráfico vem participação e aí ele faz assim, ó. Em uma tendência de alta, né? Mais ou menos. Ou ele vem participação de alta e faz em tendência de baixa, né? Utilizando as L's, T, B's e as L's, T, A's. Fazendo essas movimentações dentro do movimento maior. Então ele é um filtro, tá certo? Ele é um filtro. Mas depois, né, a gente vai estudar melhor sobre isso, porque acontece em todo momento. Ela não acontece só assim, de vez em quando. Ela acontece toda hora. Tá? Eu estou ali fazendo a minha análise, eu faço a marcação, né? Daqui a pouco eu estou vendo lá dentro se formando de novo, né? Na vertical e na horizontal. É por isso que eu, né? Por isso que eu estou colocando para vocês dessas duas maneiras aqui, né? Como filtro, tá? Então, para você entender, tá certo? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, né, o vídeo. Quem ficou até agora aqui recebeu esse bônus nosso, né? Enfim, quero agradecer a todos por estarem interagindo nos vídeos, né? Se você gostou dessa explicação, deixa o teu like. Não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!